Oi, pessoal. Continuando a última vez, vamos falar hoje sobre Pedro também. Pedro, ele falou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois, Jesus Cristo respondeu o que a isso? Depois que Pedro respondeu isso, Jesus Cristo falou que subiria e seria crucificado, morreria crucificado. Quando a gente vê em Mateus, capítulo 16, versículo 21, está escrito: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Nós agora estamos falando sobre Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 4, vocês sabem que Jesus Cristo é tentado pelo diabo, né? Em Mateus capítulo 4, Satanás tentou a Jesus Cristo com 3 coisas. Primeiro, ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Segundo, ele falou para Jesus pular. Ele falou: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E depois, a terceira tentação, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, agora o diabo está falando para Jesus que ele poderia dar a Jesus toda a glória e poder dos céus e que poderia dar todo o poder da terra. Toda a glória, todo o poder ele daria para Jesus. Por que ele falou que ele daria tudo isso para Jesus? Porque no começo Deus deu para Adão toda a autoridade para Adão governar a terra. Mas em Mateus capítulo 4, o que o diabo está falando? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Adão foi obediente ao diabo. Então, Adão perdeu toda a autoridade da terra para o diabo. E agora, o diabo está segurando essa autoridade e está oferecendo a Jesus. Então, como o diabo tentou a Jesus? Se você quiser pegar essa autoridade de novo, você tem que morrer na cruz. Você não acha que você vai sofrer? Então, se você só se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Assim, o diabo tentou a Jesus Cristo. Jesus Cristo não quis fazer isso. Com a sua morte na cruz, ele lavou nosso pecado e assim recuperou a autoridade. Então, qual é a última palavra que fala no livro de Mateus? Ele falou que nos daria toda a autoridade dos céus e da terra. Para Jesus Cristo recuperar aquela autoridade que Adão perdeu para o diabo, ele morreu na cruz. E quando ele nos salvou de todos os pecados, ele recuperou aquela autoridade. E ele falou que eu te dou toda a autoridade dos céus e da terra. Vai, prega o evangelho. E ele falou mais o quê?
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa autoridade Jesus Cristo não deu para a gente. Jesus Cristo está segurando essa autoridade. E ele falou que, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu ando na rua, o Jesus Cristo que tem toda a autoridade dos céus e da terra está comigo. Quando eu estou com uma dificuldade, todo o Jesus que tem todo o poder, a autoridade do céu e da terra está comigo. Jesus Cristo tem toda a autoridade do céu e da terra. Não é que ele está usando aquela roupa com ouro, cheio de estrelas no peito, 50 estrelas no ombro. Quando ele anda, até todos os reis têm que se prostrar diante dele. Se eu andar junto com esse Jesus Cristo, nada se torna problema. Mas a gente não sabe que está andando junto com esse Jesus. A gente não sente. A gente sabe que ele está junto conosco. Mas para esse Jesus que está junto conosco, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E o surpreendente é que ele está andando conosco. Quando eu penso nisso, é uma coisa muito grande, é enorme. Mas se a gente não souber disso, a gente vai ficar com medo, vai se preocupar, porque a gente não sabe que Jesus está andando conosco. Mas se a gente souber disso, a gente não vai ter medo, não vai ficar triste, não vai ter preocupação nenhuma. Eu também sou assim. Às vezes eu fico com medo quando tenho dificuldade, eu fico preocupado. Eu tenho preocupação. Mesmo só o presidente do meu país estando do meu lado, eu já não vou ter muitas coisas por que me preocupar. Se a presidenta Park Geun-hye, ela é uma presidenta que governa o meu país, a Coreia do Sul. Mas Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade do céu e da terra. E diante dessa autoridade, toda a terra tem que se prostrar diante de Deus. Mas é porque a gente não acredita que esse Jesus está conosco. Se a gente sentir, então a gente vai acreditar? Não, não precisa. Simplesmente acreditem. Se você não tiver um centavo, isso não se torna problema, porque Jesus está conosco. Vai se tornar problema se eu entrar na polícia hoje, se eu for pego pela polícia? O que é que vai se tornar problema? Nada se torna problema. A gente conhecer a Jesus é uma coisa surpreendente. Mas muitas pessoas não sabem disso, estão preocupadas, estão angustiadas. Jesus falou, quem das pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou Jeremias, e outras pessoas dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas vós, quem dizes que sois? Que sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se Cristo estiver comigo, se o Filho do Deus vivo estiver comigo, quando Pedro falou isso, Jesus falou. Depois Jesus falou que ele teria que morrer na cruz e depois de 3 dias ele teria que ressuscitar. Mas o que Pedro falou?
em Mateus capítulo 16, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quando Jesus Cristo falou que morreria na cruz, o Pedro, de uma forma humana, falou que Jesus Cristo, ele tinha que ter misericórdia dele. Pela morte de Jesus Cristo na cruz, ele seria o Messias e ele seria o Salvador. Dessa única forma que ele poderia nos salvar dos pecados. Mas, porque Pedro não conseguiu refletir até aí, então Pedro está falando que não desejava que acontecesse isso com Jesus. Pedro está falando que não queria que acontecesse isso com Jesus. Então Jesus falou o quê? Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Jesus morrer na cruz, nem mesmo Jesus desejava isso. Quando a gente vê humanamente na carne, é uma coisa que dá sofrimento. Mas, porque Jesus Cristo, ele está falando o motivo de ter que morrer na cruz. Então, o diabo está falando como se não precisasse fazer isso, morrer na cruz. Então, a maioria das pessoas que escutam o Evangelho, as pessoas as quais recebem o Evangelho, Deus está dentro delas e trabalhando fortemente. E Deus deseja realizar a sua vontade através de nós. Mas, às vezes, seguindo o caminho de Deus, nós temos perseguição, nós temos dificuldade. E assim a gente fala como Pedro. Mas sabe o que é interessante? Pedro, pela condução do Espírito Santo, ele confessou que Jesus era Filho de Deus. Pela sabedoria do Espírito Santo, mas agora apareceu um outro lado de Pedro. Aqui apareceu Pedro, que faz com que Jesus Cristo tropece e caia. Então, quando Jesus Cristo entra na nossa vida espiritual, sempre tem essa parte. Principalmente, no livro de Mateus, tem muitas palavras que falam isso. Então, nós nascemos nesse mundo, e enquanto nós vivemos nesse mundo, tem algumas forças, alguns poderes. E a gente não conhece esse mundo do coração, então a gente tem... Então aí a gente pensa que por causa disso a gente surge em nós coração lascívio, ódio, raiva, mentira. Mas quando a gente vê em João capítulo 13, versículo 2, fala que o diabo tendo posto no coração de Judas o coração de trair a Jesus. Então, porque Adão e Eva confiaram em Satanás, então nosso coração sempre está aberto para aceitar os pensamentos de Satanás. Mas Jesus Cristo queria colocar o seu coração dentro de nós. Então, o amor que está em Jesus, a felicidade que está em Jesus, a paz que está em Jesus. Jesus Cristo queria colocar esses corações dentro de nós. Mas Satanás, pelo contrário, ele queria colocar o ódio, a maldade, a mentira dentro de nós. Aqui, o coração de Pedro, que a gente vê aqui, a gente pode ver que Jesus está trabalhando dentro dele. Deus deu um coração para ele e Deus fez com que ele percebesse que Jesus era o Cristo. Mas uma coisa que a Bíblia piamente nos fala é que dentro de Pedro não foi somente Deus quem trabalhou, né? Satanás também trabalhou.
Jesus Cristo veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio fazer esse incrível trabalho. спасти нас, такое удивительное дело сделать. Mas a gente pode ver Pedro fazendo que trabalho? Chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, não, não, Senhor, não diga isso. Ai, Pedro, muito obrigado por pensar em mim. Один обо мне думаешь. Спасибо. Ai, eu vou estar mesmo, ele vai... Eu estou angustiado de ter que morrer na cruz. Então, você quer que eu aceite essa voz de Satanás e deixe a morte na cruz de lado? Então, Satanás não tentou somente o coração de Pedro dessa forma, mas também a Jesus Cristo. Mas assim como quando Adão e Eva escutaram a palavra de Satanás e os dois fracassaram, assim como fez toda a humanidade cair no pecado, Человечество стало во грехе. assim como ele fez toda a humanidade cair no pecado para receber maldição, Осталось под грехом и должна была погибнуть. Satanás está fazendo esse trabalho dentro de nós todos. Продолжает такие вещи совершать в нашей душе. Então, uma das verdades que nós temos que acreditar nesse livro de Mateus, Евангелие от Матфея. será que é verdade? Será que é proveitoso para eu acreditar nesse pensamento de Satanás? Quem colocou esse coração arrogante dentro de mim? В душе высокомерие Quem criou esse coração lascivo e colocou dentro de mим? дает похотливую душу и дает нашей душе. Quem colocou essa mentira, essa cobiça dentro de mim? Дает нам душу любить лукавство или любить желания плохие. Quem criou esse coração de desconfiar de Deus e não acreditar nele dentro de mim? Isso não veio do nada, não se criou do nada, mas foi Satanás que criou esse pensamento Положил нашу душу. e colocou dentro de mim. E ele me engana para que eu não possa correr e ir adiante pela fé. Должны понять, что обманывает дьявол таким образом, чтобы мы все погибли. Porque Satanás, ele é muito esforçado, zeloso. Ele está enganando todas as pessoas. Всего человеческого он обманывает. Então, dentre as pessoas e as pessoas que acreditam em si mesmas, elas mesmas julgam Они сами что-то... e elas vivem sendo enganadas por Satanás. Há muitas pessoas que vivem dessa forma. Люди обманываются сатаной. Então, aparece na Bíblia muitas pessoas que receberam maldição А многих людей, которые e a maioria das palavras são pessoas que foram enganadas por Satanás. A maioria dessas pessoas que foram malditas. Então, vocês também, todos vocês, audientes que estão escutando essa palavra agora, podem somente ser enganadas por Satanás. Mas para você não ser enganada por Satanás, если вы не хотите быть обмануты сатаной, nós temos que saber qual é a imagem de Satanás. Senão, eu somente vou poder ser enganado por ele. обманет. Antigamente, na Coreia, existia um país chamado Nanam. В Корее, в древней Nangnam. страна, Esse país, Nangnam, não era um país bom, это не была очень сильная страна. mas tinha um motivo das pessoas do exterior não poder atacar esse país. В это государство. Então, nesse país, Nangnam, tinha um tambor muito grande. Барабан. Então, quando o inimigo atacava, eles ficavam batendo, mesmo de manhã ou à noite ou de madrugada, eles batiam nesse tambor. Днем нападают враги и начинают бить в этот барабан. Então, quando eles queriam atacar o povo Nangnam, В государство Нангнам, por causa desse tambor, nenhum país podia atacar esse Nangnam. люди не могли напасть. Então, aqueles povos do exterior queriam atacar esse país, Государство хотело захватить mas por causa desse tambor, de jeito nenhum eles conseguiam atacar esse país. эту страну. Então, tinha um príncipe de um outro país, В стране do país Goguryeo, e para esse país Goguryeo, eles atacarem Nangnam, então eles fizeram um plano. что как захватить страну. Então, nesse país Goguryeo, tinha um príncipe Rodon. И был принц по имени Худон. Então, esse príncipe Rodon se tornou rei e ele decidiu atacar esse povo, esse país Nangnam. Жителя и пришел в эту страну
낭낭. 그래서 그 낭낭 나라가 낭낭 공주와 Só que o que aconteceu? Ele se apaixonou pela princesa do país Nangnam. 공주가 호동 왕자의 그 E essa princesa, ela se apaixonou profundamente pelo príncipe de Rodon. Rodon. И она стала рабыней. Agora, o príncipe Rodon, 무엇이든지 해야 할 수 있는 그 ele se tornou escravo do amor. Она стала настолько влюблена, что она могла делать все, что попросит принц. 어느 날 이제 호동 왕자라는 신분을 숨기고 이 공주를 E assim, ele escondeu essa verdade de que ele era um príncipe e ele ficou junto com a princesa de Nangnam. 가지고 낭낭의 품 E ele falou para rasgar esse tambor de Nangnam, falou para a princesa, 그러면 porque assim eu vou poder me casar contigo. Тогда я смогу жениться с тобой. 그 이제 E assim a princesa ficou em conflito. И тогда эта принцесса начинает колебаться. 이제 사랑을 Se eu seguir o amor, o país vai ficar triste, vai chorar. Se eu seguir o país, então o meu amor vai sofrer. Então ela estava com muito conflito. Понимаете, такое колебание в душе происходило у принцессы. A princesa estava apaixonada pelo príncipe Rodon, então ela podia dar tudo por ele. Любила принца Худо и готова была все отдать. Mas querendo seguir o amor, então o país ia chorar. Mas se ela seguisse o príncipe, então se ela seguisse o país, então o príncipe ia chorar. Человек стороной, тогда любой будет плакать. 어느 날 이제 공주가 E assim, um dia, ela colocou uma faca no peito e decidiu rasgar o tambor de Nangnam. Барабан и взяла нож в груди. 공주가 E a princesa entrou onde estava o tambor de Nangnam. Место, где хранился этот барабан. E os servos falaram, sim, princesa, tenha misericórdia. O que a senhora veio fazer aqui? Ah, eu tenho um afazer aqui. Я пришла посмотреть. Essa noite aqui sozinha é muito perigoso. Não, não tem problema. Todos vocês se afastem daqui. Нет, все нормально, поэтому вы можете отойти от меня. 그리고 이제 그 E assim ela começou a rasgar o tambor de Nangnam. Взяла нож и разрезала этот барабан. 이제 그러고 난 뒤에 약 E assim, conforme a promessa, ela rasgou todo o tambor de Nangnam. Был разорван. 약속한 날이 돼서 호동 E assim, o príncipe Rodon, ele veio e atacou Nangnam. Дом взял своих солдат и пришел в страну. E o rei se assustou. O que é isso? Por que aconteceu isso? Царь страны испугался, что это происходит? Foram aquele povo daquele outro país que atacaram. Como? Por que você não tocou o tambor? Porque está tudo rasgado, senhor rei. Да, царь, барабан был разорван. Então o rei ficou muito triste. Тогда королю было очень печально. Quem foi que rasgou esse tambor? Кто это разорвал наш барабан? E ele descobriu depois que foi a princesa. Знали, что это принцесса сделала. 왕이 공주 E depois o rei perguntou para a princesa, por que você rasgou o tambor? Почему ты разорвала барабан? E a princesa não pôde falar nada e só chorou. Она ничего ему не могла сказать, она просто плакала. 왕이 칼을 빼가지고 E aí depois o rei pegou a faca e cortou o pescoço da princesa. 근데 이제 그때 와 호동 왕자가 E ali o príncipe Rodon, o rei Rodon veio falando, princesa, princesa. Mas a princesa já estava ali caída no chão derramando sangue. 그래서 이제 그 호동 왕자가 낭낭 공주 끌어안고 울고 E tem essa história que o príncipe Rodon segurou a princesa no colo e começou chorando. É uma história muito triste, né? Печальная история. É uma história que aparece na história da Coreia. Истории Кореи. 이제 그 낭낭 왕 Então, a princesa de Nangnam amou um príncipe de um outro país. 막 가면을 뒤집어 쓰고 이 낭낭의 나라를 멸하기 E para dominar esse povo Nangnam, um outro país colocou, esse príncipe Rodon, ele colocou uma máscara e falou para rasgar esse tambor. Para ganhar esse país Nangnam, ele rasgou o tambor de Nangnam. Dessa mesma forma, Satanás entra no nosso coração, mas não é uma história de amor. Мы сейчас не о любви разговариваем. 사단이 살아
사랑이란 그런 걸 가지고 우리에게 막 즐기는 그 Satanás traz uma diversão no nosso coração para nos levar para a destruição. Бог или какие-то наслаждения, чтобы нас вести к гибели. Por isso, porque frequentemente nós somos enganados por Satanás, Часто сатана обманывает. nós não podemos acreditar em nós mesmos. Se nós acreditarmos em nós mesmos, nós somente poderemos receber destruição. Верить в себя, то в конце концов мы испортимся. Por isso, a Bíblia diz para a gente não acreditar em nós mesmos. Говорит нам, чтобы мы не верили в себя. 나를 따로 Quem quer que seja que quiser seguir-me, negue a si mesmo. Оставьте себя. Então, lendo o livro de Mateus, Знаете, когда я читал Евангелие от Матфея, se continuamente daqui para frente lendo o livro de Mateus, vocês vão descobrir. Aparece a história do rei que deu as bodas do filho, que deu banquete, ou dos talentos, ou dos servos. Continuamente tem esses tipos de palavra. Todas essas palavras são palavras que, depois que a pessoa confiou em si mesma, ela recebeu destruição e maldição. из-за того, что верили в себя, они испортились. Então, não vamos ter um coração de acreditar em nós mesmos. 우리 자신을 믿는 그 마음에서 Nós temos que sair desse coração de confiar em nós mesmos. Которые верят в себя. 여러분 내가 어떤 계획을 세 문제를 어떤 일을 Então, quando vem um problema, tem uma sabedoria que surge para resolver esse problema. 우리 거룩한 주님 앞에 Então, vocês têm que pegar essa sabedoria, levar diante de Deus e falar: Deus, essa é a sabedoria que eu tenho. Essa é minha sabedoria, mas qual é a sua vontade? Parece que eu tenho um bom pensamento quanto a esse problema, mas eu não posso acreditar nesse pensamento, porque tudo que eu segui pelo meu pensamento eu fracassei. Então você tem que se tornar uma pessoa que saiba esperar pela vontade de Deus. Muito obrigado.